Glória a Deus. É muito importante a gente estar no caminho do Senhor, aprendendo. No começo a gente não entende muito, é assim mesmo. Os discípulos também não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim cada um deles seguiram, e isso é ter fé no coração. Ter fé é quando você não sabe aonde essa caminhada vai chegar, aqui na terra, porque no final a gente sabe, morar no céu, mas aqui o Senhor tem um plano para cada um de nós de maneira diferente, e vai tratando, curando, fortalecendo e transformando os nossos corações. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Êxodo capítulo 15, versículo 1, Êxodo 15. Amém? Êxodo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões o cobriram, desceram as profundezas com pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolhos. Podeis assentar, irmãos. Um momento de grande alegria, um momento de êxtase, um momento de vitória. Depois de um sofrimento durante 430 anos como um escravo, o povo agora recebe a sua liberdade. Talvez não entendendo tão grandioso era aquilo que estava acontecendo na vida deles, porque depois de 45 dias andando no deserto, eles pensam em voltar para trás. Porque às vezes a gente vai aprendendo aquilo que Deus tem de melhor nas nossas vidas através da caminhada. É por isso que o Senhor coloca aquele povo no deserto. Mas por que Deus tira um povo que estava há 430 anos na escravidão e coloca num deserto? Por que Ele não coloca num lugar melhor? Por que Ele não coloca aquelas pessoas que já tinham sofrido tanto num lugar que elas pudessem regozijar-se, uma sombra? É porque aquele povo, durante 430 anos, foi preparado para andar no deserto. E é isso que às vezes a gente não consegue entender. Deus está sempre nos defendendo. E a partir daquele momento, a partir daquela perseguição que eles tiveram durante os 430 anos do faraó, sendo escravo, não podiam ir aonde eles quisessem ir, não tinham ordenado, não tinham salário. De agora em diante, o faraó não pode mais persegui-los. De agora em diante, aquele povo pertence a Deus. E o que nós fazemos hoje é a mesma coisa. Somos povo de Deus, somos servo de Deus. É por isso que às vezes Ele nos coloca em lugares que nós não queremos estar. Mas não esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Faz parte do processo e do crescimento espiritual.
A guerra, ela estará sempre travada todos os dias da nossa vida, mas agora você não luta mais sozinho, agora você luta com Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O faraó não pode mais seguir esse povo, o mundo não tem mais poder sobre nós que andamos de verdade na palavra de Deus. O vício não tem mais poder sobre nós que andamos na palavra de Deus. A concupiscência não tem mais poder sobre nós, porque agora nós nos entregamos a essa caminhada. Sabemos que a porta é estreita, porque Jesus é a verdade, é o caminho. Ele sabe de todas as coisas. E quando ele fala, vai ter dificuldade, você vai ter momentos que você vai querer retroceder, mas lembra que eu estou caminhando a cada momento com cada um de vocês. Aquele povo não tinha a mínima possibilidade de sobreviver, nem durante 45 dias no deserto, imagine 40 anos. Mas Deus proveu para eles, mostrando para eles. Você sabe o que significa o deserto? Significa que você não vai confiar mais na sua força. A sua força não vai adiantar nada contra as potestades, porque é a força de Deus que luta contra a potestade. Esse povo nunca teria condições de sair da escravidão se não fosse a palavra de Deus. Foi porque um dia eles clamaram: Senhor, nos tire daqui. E Deus falou: eu vou tirar, mas eu vou colocar no lugar que talvez vocês não queiram ir, mas eu vou estar com vocês, para mostrar para vocês que eu venci, e se eu venci, vocês também podem vencer, porque vocês não lutam mais sozinhos. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de todos esses grandes homens que andaram com Deus. Foi na vida de Jacó, que quis no começo andar da sua maneira, fazer do seu jeito, enganando, manipulando, fazendo de todas as formas, mas depois de um tempo, com a caminhada de Deus, ele viu: da minha força eu não vou chegar a lugar nenhum, mas com a força de Deus eu vou chegar em todos os lugares, pregando o Evangelho. Em 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17. Samuel 17:31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu é ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio o leão, o urso, tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi estava começando uma caminhada. Quando ele chega no meio da guerra, todos desacreditaram Davi. Seus irmãos mandam ele voltar para trás. Quando ele vai ao encontro de Saul, Saul fala: você é muito jovem, você não tem capacidade de vencer essa batalha. Você não foi preparado para isso. Mas você não vê hora nenhuma Davi retroceder. Parecia que existia uma força grandiosa empurrando aquele menino para aquela luta, para aquela batalha, e tinha realmente uma força, porque se você voltar um pouco, você vai ver Samuel na porta da sua casa, dentro da sua casa, esperando ele chegar para ungí-lo, porque Deus tinha obra na vida dele. Então, quando nós recebemos essa maravilhosa oportunidade, nós temos que fazer assim como Davi, agarrar com unhas e dentes, mesmo que a guerra pareça que você vai perder, mas você olha para Deus e fala: Deus nunca perdeu uma batalha, então eu vou vencer. Eu não estou entendendo o que está acontecendo realmente agora, mas Deus é por nós e eu vou continuar caminhando, porque a vitória mais cedo ou mais tarde ela chega.
E agora o faraó não tem mais poder sobre nós, ele não pode seguir a gente no deserto. O maligno não segue a gente no deserto. O deserto é a oração, é a palavra de Deus, é você morrer para o mundo, é você virar a face, é você orar pelas pessoas que te procuram injustamente, que procuram querer fazer mal a você, e isso é você se tornar crente, é você andar no deserto e Deus lutar por você. E foi o que Davi fez. E com aquele momento onde todas as pessoas olharam e diziam: pobre de Davi, nunca mais o veremos. Ele foi, ele venceu e teve um momento de glória na vida dele. Mas a vida de Davi parou naquele momento? Acabou aquele momento, Davi se tornou rei das 12 tribos? Não, existiu uma grande caminhada, foi só o começo, para Deus mostrar para Davi: eu estou com você. Essa batalha que você venceu, você vai vencer muitas outras, mas agora você vai ter que passar por vales, agora você vai ter que andar por desertos, você vai ter que comer do pouco, você vai ter que andar com os caminhos que às vezes você, igual ele escreveu num salmo, ele disse: não estou aguentando mais tanta perseguição, Senhor. Mas não deixe que as pessoas olhem e vejam eu fugindo e elas percam a fé que tem no Senhor. Olha só, Davi, no meio de toda aquela perseguição, de toda aquela dificuldade, estava preocupado com o que as pessoas poderiam falar através da sua atitude de Deus. Isso é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus na teoria, quando você começar a usar a teoria, fica tudo muito fácil, mas quando Deus começa a colocar a prática para você praticar, é que você vai se tornando crente de verdade, que aí você tem que morrer para o mundo, você tem que ter renúncia, você tem que acreditar de verdade, e é assim na vida do crente. Momentos de alegria sempre vão ter no meio da nossa vida, e hoje é um momento de alegria. Hoje é um culto a qual nós estamos agradecidos, a qual a minha esposa está agradecida por tudo que Deus fez na vida dela, protegendo no ir e vir, protegendo na prova, protegendo em tudo. Mas a luta continua, porque não existe vitória sem luta. Pode ter luta sem vitória, mas vitória sem luta nunca vai existir. E a vitória está em quem? Em Deus. Quando você olha lá na frente, você vê um Davi vitorioso, vencendo todas as batalhas que apareciam na sua frente. E todas as batalhas que venciam, ele colocava o nome de Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que Davi tinha conquistado e estava conquistando, ele não esqueceu de Deus hora nenhuma. Ele lembrou de Deus quando estava nas malhadas, e quando ele estava recebendo a coroa, e quando ele estava lutando. E é assim que nós temos que fazer. Davi se torna segundo o coração de Deus, não foi pelas dificuldades que ele enfrentou, foi pelo o reconhecimento que ele não era ninguém sem Deus. E é isso que Deus quer para nós, porque quando você reconhece, não é você que luta, é Deus que luta por você. Porque se você tentar lutar com a sua força, você não vence, você não ganha, você não tem força. Quando Jesus Cristo foi batizado, a palavra de Deus fala que o Espírito o guiou ao deserto. Ele não foi sozinho no deserto. Quando o maligno se aproxima e começa a entregar tudo nas mãos dele, ele não estava só, ele estava com o Espírito de Deus o protegendo com a palavra. Porque senão, quando ele ofereceu tudo: eu te dou todo o reino e toda a glória, se não tivesse o Espírito Santo, talvez tivesse recebido. Mas quando você recebe algo que você olha e fala: não tem nada que tem mais valor do que isso que já está dentro de mim, não tem nada que tem mais valor do que isso que é Deus dentro de nós, com a humildade, mostrando para nós o caminho, olhando para nós quando a gente começa a cair, pegar nas mãos e levantar de novo, como fez com Pedro, quando estava afundando, andando sobre as águas. Porque haverá momento das nossas vidas que nós vamos ter dúvidas, haverá momento das nossas vidas que nós vamos ter medo, mas agora você tem junto de você, junto de nós, o nosso Deus, que entregou o seu Filho para que nos mostrasse esse caminho, essa verdade, e a gente continuasse acreditando, mesmo não entendendo, mas acreditando. E é isso que é ter fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 19.
Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disse: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não devemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Paulo e Silas estavam passando por essa situação porque estavam pregando o evangelho. Aquele Paulo que perseguia, aquele Paulo que fazia da sua maneira, do seu jeito. O que fez com que esse homem tivesse essa tão grandiosa transformação? Aproximar do povo de Deus. Porque quando a pessoa aproxima, se você for verdadeiramente povo de Deus, vai ter uma transformação na vida delas também. Porque é assim que Jesus fala, é assim que Jesus faz nas nossas vidas. Então, Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele batia nos cristãos, mas os cristãos não revidavam. Começou a ficar confuso, quando o diácono Estevão é morto diante dos seus pés, e mesmo assim, continuou falando para que Deus perdoasse aquela atitude deles. A partir daquele momento, sem ele perceber, o coração abre, e na estrada de Damasco, começa uma nova vida, uma nova caminhada na vida desse grande homem. E ele pega toda aquela oportunidade, porque a vida é feita de oportunidades. É por isso que a gente deve continuar pregando a palavra, tempo e fora de tempo. Porque mais cedo ou mais tarde Deus honra, mais cedo ou mais tarde Deus cura, mais cedo ou mais tarde Deus fala. Mas para que isso aconteça, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar de pé. Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Como? Orando, buscando, jejuando, se entregando de verdade à palavra de Deus. E foi o que aconteceu na vida desse grande homem. E aí esse momento aqui de ser açoitado, foi colocado dentro de uma cadeia, amarrado pés e mãos. Poderia estar ali falando: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que o senhor não age? Porque a gente fala muito isso nas nossas vidas. Às vezes a gente pega falando: Senhor, por que o senhor não faz alguma coisa? Eu já estou cansado de passar por essa situação. Não é verdade? Nós não somos assim? Às vezes nós temos que aprender um pouco mais com Paulo. Depois de ser açoitado, depois de ter colocado no cárcere, você sabe o que ele fez? Mas Silas começaram a louvar a Deus naquele lugar, agradecendo a Deus por estar naquele lugar, por causa do evangelho que eles estavam pregando, agradecendo a Deus por ter sido açoitados por causa da palavra de Deus, porque não existe nada mais grandioso do que essa palavra. E quando eles começam a glorificar o nome de Deus de verdade, porque a palavra de Deus fala: eu quero que me adorem em espírito e em verdade. Quando eles fizeram isso, as cadeias se quebraram e as portas se abriram, porque naquele momento ele sabia que se estava naquele lugar, foi Deus que colocou, e se Deus colocou naquele lugar, Deus ia tirá-los de lá também. E é assim que é Deus nas nossas vidas. Quando nós andamos com Deus, o faraó não tem poder mais de caminhar com você no deserto. O faraó ficou para trás, o mundo ficou para trás, as concupiscências ficaram para trás. Agora somos nós uma nova criatura, buscando a palavra de Deus, acreditando cada vez mais nesse evangelho, porque isso é ser crente de verdade. Porque você não carrega qualquer um dentro de você, você carrega o Espírito Santo dentro de vocês. Em Jó capítulo 42, a palavra de Deus fala assim, Jó capítulo 42, Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tudo aquela dificuldade que Jó passou, perdeu seus filhos, perdeu os bens materiais, perdeu tudo que tinha, mas continuou de pé. Não sabia direito o que estava se passando, o que estava acontecendo, mas continuou de pé. E é isso que você ter fé no coração. Porque às vezes Deus vai colocar alguma situação que você realmente não vai entender. Não foi assim na vida de Pedro? Quando Jesus disse que ia perecer e Pedro falou: não, se o Senhor morrer eu vou morrer junto, se apanhar eu vou apanhar junto. O Senhor olhou dentro dos olhos dele e falou assim: antes que o galo cante 3 vezes me negará. Ele precisou passar por aquela situação para saber que essa palavra é poderosa mesmo. Foi o momento que Pedro foi construído de novo, porque olhou dentro dos olhos do Senhor Jesus, e deve ter passado um filme na sua cabeça, vendo ele andar sobre as águas, vendo vendo Lázaro sendo ressuscitado, tudo aquilo. Como que pode? Ele participou de tudo aquilo e estava negando Jesus. Mas a palavra de Deus é assim, ela nos fortalece, ela nos mostra que nós não somos perfeitos, que nós a todo tempo precisamos de Deus, a todo tempo. Por isso que a água da vida tem que estar sempre bebendo essa água, para que não tenhamos mais sede. É o pão que alimenta e mata a nossa fome. Jó queria fazer parte do povo de Deus. Ele queria andava na integridade, só que Jó nunca tinha tido intimidade com Deus. E aí você vê que para ter intimidade com Deus é preciso de quê? Deserto, dificuldades, porque aí elas vão aumentando a partir do momento que a sua fé vai crescendo, e vai chegar no momento que você não vai ouvir, não é o pregador pregando, é o próprio Deus falando através do pregador. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Depois de tudo isso, veio a alegria, porque Deus o defende das perseguições. E aqui ele fala algo maravilhoso: antes eu ouvia falar de Deus. Quantos de nós ouvíamos falar de Deus, e agora temos a oportunidade de ver Deus falar conosco? Então você vê que não é fácil. É por isso que Deus tira aquele povo do Egito e coloca lá no deserto. Muitos ficaram para trás, a maioria morreu e pereceu, mas aqueles que continuavam buscando e acreditando de verdade, entraram na terra de Canaã e venceram, porque os 40 anos no deserto fez eles serem dependentes de Deus. E para terminar, em Lucas capítulo 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas capítulo 5, Lucas 5, aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentasse. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Olha mais um momento, uma pessoa, por causa de ouvir a palavra de Deus, fez a vontade do Senhor. Ele sabia, passou a noite inteira, não pegou nada, estava lavando as redes, não tinha pegado peixe, não era um pescador profissional, sabia que o mar não estava para peixe, mas ele volta e lança a rede. E é isso que é ter fé. Você às vezes não sabe o que realmente está fazendo, Deus vai mostrando um pouquinho, você dá mais uma caminhada, Ele mostra mais um pouco, você dá mais uma caminhada. Isso é ter fé. Aquele povo estava lá no deserto e começa a reclamar: não tem nada de comer nesse lugar aqui. Deus manda maná, passa um tempo eles falam: não aguento mais comer maná, manda codorna, e aí vai, porque a gente só sabe reclamar, mas Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas.
Ele já sabe que a gente ia reclamar lá na frente. Mas isso vai mostrando para nós confiarmos mais um pouco. Pedro volta, lança a rede, teve que chamar mais barcos, porque tinha tanto peixe que um barco só ia acabar afundando. O milagre aconteceu, a mudança aconteceu. A partir daquele momento que Pedro obedeceu a palavra dele, o faraó não tem mais poder sobre Pedro, o mundo não tem mais poder sobre Pedro. Ele fez uma escolha, nós fizemos uma escolha um dia de caminhar na palavra do Senhor. Nós sabemos que haverá um momento que o Senhor vai colocar uma dificuldade aqui e outra ali, igual o jogo de videogame, vai aumentando de fase, e aí você vai ficando mais forte. Aquelas dificuldades que você fala, nunca vou conseguir passar, você passa, fala, glória a Deus, consegui. Porque Ele continua dentro de nós. Esse Pedro, depois que pega essa pesca maravilhosa e alimenta a sua família, acabou as dificuldades na vida dele? Não acabou as dificuldades. Só que agora as dificuldades iam vir, mas ele estava junto com Jesus. Jesus ia fazer com que ele aprendesse, que ele crescesse, que ele confiasse, que ele andasse sobre as águas, que ele curasse, e que ele olhasse para trás e não negasse mais o Senhor. Porque o verdadeiro sentido do Evangelho, da palavra de Deus, é a gente chegar até o final. E para chegar até o final, vai ter muitas dificuldades que virão, mas vai ter muitas alegrias também no meio do povo de Deus. Esse Pedro só se tornou Pedro porque andou com Deus. Aquele povo que foi liberto lá do Egito se tornou povo de Deus porque andou no deserto, porque comeu do maná, porque alimentou da palavra do Senhor, porque ficou sabendo das leis, andou sobre as leis. E foi através desse povo que o Senhor Jesus entrou e nos deu essa rica oportunidade para nós também andarmos nesse caminho. E de agora em diante, vocês saibam que o faraó não tem poder sobre nenhum de nós. O mundo não tem poder sobre nenhum de nós. Somente Deus tem poder sobre nós. E Ele cuida, e Ele é fiel na palavra dEle, e continuará sendo fiel até a nossa última caminhada aqui. Então continuemos acreditando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa palavra, que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar fazendo a última oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui, pela rica palavra ministrada nesta noite sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento aqui na tua presença, te agradecemos pelo fôlego de vida, por essa oportunidade e pelo alimento que o Senhor ministrou sobre cada um aqui nesta noite. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que não puderam vir. Abençoa cada um que nos ouviu nesta noite com as bênçãos sem medidas do Senhor. E diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos os nossos lares, que o Senhor venha alcançar os filhos, que o Senhor venha continuar guardando, livrando de todo o mal em nome de Jesus, e que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.